Boa noite, sejam bem-vindos. Nós estamos aqui iniciando nossa proposta de perguntas e respostas sobre dúvidas a respeito da doutrina espírita. Sejam então muito bem-vindos, o nosso abraço fraterno. E rogamos a Jesus, o nosso Mestre, que nos inspire, que nos abençoe a todos, para que nós possamos ter aqui bons momentos de reflexão, de aprendizado em torno da doutrina espírita e do Evangelho de Jesus, o nosso Mestre. Hoje, dia 9 de setembro de 2022, eu sou Paulo Sampaio, moro em Bebedouro, estado de São Paulo, e venho aqui com maior alegria para compartilhar com vocês desses minutinhos de estudo sobre a doutrina espírita. Então a nossa proposta aqui é que vocês apresentem, perguntas. É um momento aqui para a gente esclarecer dúvidas sobre a doutrina espírita. É lógico que eu não tenho a pretensão de responder a todas as perguntas, aquelas que porventura eu não tiver condições de responder de momento, me comprometo a buscar, pesquisar e apresentar respostas em um novo momento, tá bom? Mas gostaria da participação de vocês, dentro do possível, que apresentassem suas dúvidas, Aquele momento, às vezes, quantas vezes nós temos dúvidas em alguma palestra, em algum estudo, e às vezes não é possível responder, Às vezes o tema que está sendo tratado é outro. Então eu pensei de reservar esse momento aqui para perguntas, Quaisquer tipos aí de perguntas, de quaisquer assuntos da doutrina, voltando a dizer, que não tenho a pretensão de dominar tudo, mas dentro das minhas pequenas possibilidades, vamos tentar aí responder, tá bom? Enquanto não houver nenhuma pergunta, eu começo aqui com algum assunto, para a gente dar início aí, até que vocês possam pensar alguma coisa ou queiram trazer aí suas perguntas. Nosso boa noite a todos que estão chegando aqui. Sejam todos muito bem-vindos, tá bom? Uma alegria estar aqui com vocês. Para a gente começar então, enquanto não surge aí nenhuma pergunta, eu vou apresentar aqui um tema que é bastante interessante, que é a mediunidade, Mediunidade é essa faculdade, que os encarnados têm de manter comunicação com os desencarnados, Aquela faculdade, aquele sexto sentido que permite perceber, sentir os espíritos, em qualquer grau. Então, a mediunidade, que é um sentido novo aí da humanidade, que está sendo desenvolvido, Mas a gente precisa esclarecer que médium não é alguém melhor que outros, Não é, às vezes o médium, a figura do médium acaba sendo endeusada, Muitas pessoas veem os médios como alguém especial, Como alguém com poderes especiais, como alguém de grande elevação. E a doutrina espírita nos ensina que não, que o médium não é alguém especial, até pelo contrário, muitas vezes é alguém, que traz débitos do passado. E a mediunidade é uma possibilidade, é uma ferramenta que Deus concede para que essas pessoas possam se reabilitar, de um passado obscuro aí. Vendo aqui muitos amigos queridos aqui, conhecidos, dos nossos estudos, Rosa Lima, Silvia Guerra, a Yara Mauri, Loiva Carnop, sejam todos muito bem-vindos, viu? A Yara Mauri perguntando aqui como eu começo a estudar o Espiritismo, De maneira eu consigo entender. Ô Yara, muito boa noite, viu? Muito boa sua pergunta. Para começar o estudo da doutrina espírita, o ideal, Yara, é o livro base da doutrina, que é o livro dos Espíritos, tá? Se você tem muitos estudos, eu mesmo realizo um estudo às quintas-feiras, às 20 horas, pela minha página do Face,
e também no Instagram sobre o Livro dos Espíritos, apesar que já estamos quase no final do livro. Mas tem outras pessoas que realizam também estudos, eu também tenho no meu canal do YouTube, se você quiser pesquisar, Paulo Eduardo Sampaio, se inscreva no meu canal do YouTube, eu tenho vídeos lá gravados desde a primeira pergunta do Livro dos Espíritos, o primeiro vídeo, tá? Mas eu te aconselharia começar pelo Livro dos Espíritos, tá bom? E aí, né, aí dali para frente você vai buscando outras obras, tá bom? De acordo com a sua preferência. Thaís Cunha, muitos amigos e amigas aqui também, Zola Dias, boa noite, Nando Santos, Sônia Maria Del Santo. Vamos ver aqui se tem mais alguma colocação. Qual passo, né, diz a Célia, devo seguir para desenvolver mediunidade? Célia, se você não tem a faculdade mediúnica, né, caracterizada, se ela não se mostra ainda presente, é o que você coloca mesmo, tentar, né, desenvolver para ver se você tem. Porque a mediunidade, Célia, ela está radicada também no organismo físico, tá bom? Então, se a gente não renasceu aqui na reencarnação com o corpo possibilitando a faculdade ser desenvolvida, não vai acontecer. Mesmo que você queira, é preciso ter, né, a parte do corpo adequada, preparada para essa faculdade. Mas eu te aconselharia começar estudando sobre mediunidade numa casa espírita, tá bom? Tem estudos sobre mediunidade e aí eles vão te conduzir a uma reunião mediúnica de desenvolvimento para ver se você tem a faculdade. Tá bom, Célia? Esses são os primeiros passos aí. Lourdes Castellanelli, né? Tudo bem? Lourdes pergunta, quem morreu velho, reencarnação acontece? Claro que sim, viu, Lourdes? Reencarnação para todos nós, independente da faixa etária em que venhamos a desencarnar. Desencarnando criança, desencarnando na fase juvenil, desencarnando na fase de terceira idade, quaisquer épocas de desencarnação, nós vamos reencarnar muitas vezes, tá bom, Lourdes? A reencarnação é uma lei divina que nos propicia progresso espiritual para que a gente possa evoluir espiritualmente. Então a reencarnação vai estar sempre presente em nossa jornada aí de espíritos imortais, tá legal? Eliane Ferreira, boa noite a todos aqui que estão participando conosco. A Érica Maia dizendo, como as ondas energéticas de nossos pensamentos conseguem atravessar o plano material até o plano espiritual, de maneira que os espíritos de luz possam captar a mensagem sem que haja interferência de irmãos com frequências mais baixas? Olha, essa pergunta sua, Érica, é bastante complexa, até porque você está se referindo a uma ligação nossa direta, por exemplo, com uma colônia, né, espiritual, sem que a faixa ali umbralina, né, intercepte essa ligação, esse pensamento. Mas isso é possível, tá bom? É uma forma de oração. Aí, para que isso aconteça, Érica, depende do potencial que você ou a pessoa que o faz, né, que o potencial de fé, de vontade, de determinação coloca nisso. Porque André Luiz mostra nas suas obras que muitas orações feitas com fé aqui chegam direto lá na colônia de Nosso Lar e são atendidas pelos mensageiros do bem, tá? Chegam completamente sem problemas, tá? Depende, lógico, volto a dizer, da nossa fé, da nossa firmeza de propósito, porque eu brinco, às vezes tem dia que a gente faz oração que parece que não passa do teto de casa, né? A gente não está com aquela força, com aquela inspiração, com aquela fé, mas dependendo do seu potencial, atravessa quaisquer regiões, tá bom? A luz sobrepõe as trevas, a gente não pode esquecer disso, tá ok? Que mais aqui? Curitiba, Paraná, o Tarso, muitas pessoas, cada um de um lugar aqui do Brasil, né? Adriana Oliveira dizendo, faz 1 ano que minha irmã faleceu e às vezes sinto a presença dela.
Um outro dia balançou uma garrafa na pia. Será que ela quer me dizer algo? Olha, Adriana, você sentir a presença dela, isso é muito comum e possível, tá? Porque os espíritos, sim, eles nos visitam, né? E sendo permitido, eles estão tentando interagir conosco. Mas eu te oriento uma coisa, geralmente, tá? Tem exceções. Geralmente os espíritos não atuam na matéria, como você diz, uma garrafa na pia, né? Que balançou. Geralmente, tá? Não estou dizendo regra geral, mas geralmente os espíritos não atuam na matéria. Eles vão atuar, como você disse, na percepção dos pensamentos. Ela pode te envolver com um abraço e você se lembra dela. Então, nesse sentido, é que a comunicação começa a acontecer. Eles não têm, a princípio, capacidade de tocar na matéria, mas pode ser que eventualmente isso aconteça, tá bom? Então se ligue mais, Adriana, nos pensamentos, no sentimento, mas não se preocupe, se ela quiser precisar te falar algo que seja muito importante, de repente pode acontecer através de um médium, uma comunicação mediúnica, tá bom? Mas ore por ela, sempre orando, a oração sempre é muito importante para os nossos entes queridos que já desencarnaram, tá bom? A Gisele Machado dizendo aqui, como saber se a pessoa que faleceu dia 14 de agosto já aceitou que desencarnou? Gisele, se for agora, né, 14 de agosto de 2022, não dá para ter certeza nenhuma, tá bom? A gente não tem um prazo determinado, mesmo porque é muito recente. Para que a pessoa esteja já completamente lúcida, né, o espírito já desencarnado nessa data esteja completamente lúcido, somente se ele for um espírito muito, né, espiritualizado, desapegado da matéria, que desencarnou sem apegos, sem maiores problemas de consciência, que conheça, né, de espiritualidade, que se sinta um espírito imortal desde antes da desencarnação. Aí poderia até ser, apesar do prazo muito curto, né? É muito mais provável que essa pessoa até esteja sendo atendida pela espiritualidade, ainda não tenha entendimento muito claro do que houve. É provável, tá? Mas nunca tem uma regra geral. É pouco tempo ainda, né, para a gente imaginar dessa forma. O que mais aqui? Vamos ver se tem mais alguma pergunta. Vários lugares aqui estão citando, né? Uberaba, tem vários amigos aqui participando, a Tato Tomicioli, Fátima Marcassi, que estudam conosco semanalmente, Balneário Camboriú aqui também, que gostoso, né? Um lugar muito belo. Aqui, Maécio Gomes dizendo, gostaria de saber quais os motivos de obsessões com espíritos endurecidos e resistentes a orações, né? E o que devemos fazer nesses casos? Olha, Maécio, os motivos de obsessões que envolvem espíritos endurecidos geralmente são vinganças. Na sua maioria são casos de vingança. São espíritos que estão endurecidos porque estão enceguecidos pelo desejo de vingar-se de problemas acontecidos em existências passadas, tá? Não que seja regra geral, nunca há regra geral. Isso é o mais comum por ser, como você diz, endurecidos, né? Espíritos resistentes a orações, porque eles estão cegos ali no desejo de vingança. Mas pode ser também espíritos maldosos que trabalham, né, para mentes altamente inteligentes das trevas, né? Espíritos ainda muito apegados ao mal, que perseguem pessoas amando de outros espíritos, né? Então são equipes das trevas que pode acontecer também. Mas o que fazer, né? Lógico que o primeiro passo seria procurar uma casa espírita para um tratamento desobsessivo. A reunião mediúnica de desobsessão da casa espírita vai colocar o nome dessa pessoa necessitada para que trabalhem no sentido de levar o obsessor até a reunião mediúnica, para que ele seja tratado
para que ele seja orientado a deixar, né, esse processo obsessivo. Mas é muito importante também que a pessoa faça a sua parte, viu? Esse lado é essencial. A pessoa precisa mudar seus hábitos, né? Porque às vezes a obsessão decorre, muitas vezes, das imperfeições que a pessoa carrega. Então o obsediado precisa colaborar, tentando viver de uma forma mais regrada, com bons pensamentos, com ações no bem, né? Então é esse duplo trabalho da casa espírita, da pessoa que tenta se renovar moralmente e de muita oração, né? Tanto do obsediado quanto de amigos, familiares que possam orar por eles. A Fátima Baldo, querida amiga aqui também, dizendo: gostaria de saber mais sobre a cremação, tão na moda atualmente, né? Então, Fátima, a cremação, o que a gente tem poucas informações que poderíamos dizer, Emmanuel que nos orienta, né, que a cremação não é algo que não seja aconselhável, não tem problema de se fazer a cremação. A única coisa que Emmanuel orienta, Fátima, é que se espere pelo menos um intervalo de 72 horas, né, que seriam aí 3 dias, pelo menos, da data do óbito, para que evite quaisquer problemas para o espírito, né, de ressentir de alguma forma, porque esses primeiros dias após a desencarnação, o espírito ainda às vezes pode estar ligado ao corpo, né? Aquele cordão fluídico que é cortado ali, só acontece a desencarnação quando rompe esse cordão fluídico, que liga o espírito ao corpo, né? Então, por isso que Emmanuel orienta para que se espere pelo menos, né, 72 horas. Agora, se a gente sabe, né, que nós temos conhecimento espírita, se nós sabemos que a pessoa que desencarnou apresentava muito apego à matéria, uma pessoa muito, né, materializada ainda, no sentido dos apegos, dos excessos, eu aconselharia esperar prazo maior, porque quanto mais apego a pessoa tem à matéria, esse espírito que desencarna, muito provavelmente, fica um tempo ligado ao corpo, um tempo maior, né? Então, não seria aconselhável num prazo tão curto. Por isso que Emmanuel diz, pelo menos, né, esses 3 dias. Mas não teria, assim, problemas, né? Porque, vejam, o corpo físico, ele não faz falta nenhuma ao espírito que se liberta em paz, tranquilo. Nós sabemos que quando desencarnamos, o espírito segue ao mundo espiritual junto com o corpo espiritual, chamado perispírito, né? Então, o corpo físico não vai fazer nenhuma falta. O espírito não vai ficar no mundo espiritual lamentando o corpo que deixou, com raras exceções desses apegos. Por isso que volto a dizer, pessoas que cultuavam o corpo, né, aí podem sim ressentir da falta deles por algum tempo. Tá bom, Fátima? É o que dá para dizer por enquanto. Vamos ver mais aqui. Maria Paz falando aqui, né, sobre o espanhol, né? Não sei como, viu, Maria Paz, colocar, acho que seria, né, as letras aqui, né, traduzir para espanhol, mas eu não tenho domínio sobre essa técnica, me perdoa, tá? Várias pessoas aqui, Vanessa, Márcia Oliva, né, boa noite, dizendo aqui, a Márcia Oliva, gostaria de saber sobre os cheiros que sentimos, a mediunidade olfativa, isso seria mediunidade mesmo ou seria indução mental? Boa pergunta, viu, Márcia? Porque a mediunidade, veja bem, eu sempre digo isso, a mediunidade, como ela é uma faculdade muito nova ainda para nós, né? O Espiritismo não chega a ter ainda 200 anos, né? Então, a mediunidade com o Espiritismo é muito recente, apesar que a humanidade já conta com a mediunidade há muito tempo, né? Mas esclarecida, orientada a partir da doutrina espírita. Então, nós somos novos ainda de mediunidade, né? Então, a gente tem muitas dúvidas mesmo. Então, como você disse, se a pessoa sente um cheiro, né,
que não é do cheiro aqui do plano material, por exemplo, você não está sentindo o cheiro de uma comida, de uma flor, não é nada disso, é um cheiro que você não vê causa, né, visível, nesse sentido. Então, esse cheiro pode ser, sim, uma mediunidade, né? Mas, como você diz, né, seria indução mental? Também poderia ser um espírito que se aproxima, né? Porque, veja bem, a mediunidade de você sentir o cheiro, você poderia um espírito estar aproximando de você com uma flor e transmitindo aquele cheiro dela para você. Você pode captar esse cheiro, sentir, né, quaisquer níveis que nós sentimos do mundo espiritual, é uma forma de mediunidade, tá? Mas não dá, né, para ter certeza, mas se a gente pode classificar isso como mediunidade ou como uma indução, né? De repente pode ter realmente outra causa. Everton Paula Rafaela dizendo aqui: tenho momentos de raiva repentina e sinto energia e pensamentos ruins com frequência. Por que será que isso acontece e como o Espiritismo pode me ajudar? Então, esses momentos de raiva repentina e energia e pensamentos ruins, veja bem, Everton, a gente nunca pode dar uma resposta única, tá bom, meu amigo? Existem algumas possibilidades, tá? Vamos tentar analisar aqui. Uma possibilidade que poderia estar ocorrendo seria um envolvimento espiritual. Uma possibilidade, tá? Não vamos fazer regra geral. Poderia ser, Everton, que você, de alguma forma, está sendo assediado por algum espírito, né? Em desequilíbrio, que esse espírito transmita a você o estado mental e emocional que ele se encontra. Então pode ser que esse espírito chegue próximo a você com raiva, com esses pensamentos desequilibrados, né? Com essa vibração ruim, e você entre na faixa de sintonia com ele e você passa a sentir o que ele está exalando para você. Veja bem, essa é uma possibilidade, né, de esse envolvimento espiritual. Agora, teria ou poderia se ver a causa disso, né? Esse espírito estaria fazendo isso com você por quê? Por obsessão, para tentar te atrapalhar, por vingança, ou porque você oferece sintonia a ele. Então, assim, são várias causas, né? O mais provável é isso, porque se você tem raiva repentina, que você está bem, de repente passa a ter raiva do nada, se você passa de um momento de tranquilidade a um momento de raiva sem causa aparente, tudo indica que seja um envolvimento espiritual. Mas são várias formas de acontecer isso, por isso que eu digo, não dá para saber se isso é uma obsessão, se isso é apenas uma afinidade fluídica, que ele se aproximou de você. Porque, vejam, os espíritos, Everton, se aproximam de nós por semelhanças também, né? Por afinidades. Então, se a gente oferece algo que o espírito gosta, não estou me referindo ao sentido da raiva. Vamos dizer que você tem um hábito qualquer que o espírito goste. Tá? Vou dar um exemplo que não te conheço, não sei, né? Mas só um exemplo. Vamos supor que você fosse dado à prática do vício da bebida exagerado. O espírito que desencarna, que era, né, viciado na bebida, no excesso, ele pode se aproximar de você apenas para querer sugar teor alcoólico que você exala na hora que bebe. E pode ser que esse espírito, a hora que se aproxima, traga toda essa carga fluídica pesada dele, né, em desequilíbrio, e aí você passa a ressentir isso. Então, assim, são várias possibilidades, tá bom, meu amigo? Mas como que o Espiritismo pode te ajudar, né? Pode te ajudar muito. De que forma? Primeiro, sentiu essas coisas repentinas, faça oração, Everton. Na hora que você vê que mudou a vibração, pensamentos ruins, sensação de raiva, tenta se isolar, deixar o que você está fazendo, vai num cantinho, faz uma oração, pede ajuda aos bons espíritos, a Deus, a Jesus, tá? E tenha também, a partir daí, o hábito de umas leituras, né? Leituras edificantes,
Procure se observar mais, se os seus comportamentos, né, não possam estar oferecendo brecha aos espíritos de alguma forma. Procure, né, ter práticas assim no sentido edificantes, né, a prática do bem, que nos ajuda tanto a encontrar sintonias com os bons espíritos. Toda vez que nós praticamos o bem, nós temos companhias espirituais boas, e aí aqueles que ainda querem o mal serão afastados naturalmente, tá bom? É o que dá para te dizer por enquanto. Rolândia, Paraná, aqui também, a Vanessa Vidotto, bem-vinda, viu? José Corsini, aqui também. A Tata Tomicioli dizendo: qual a finalidade de prevermos acontecimentos se não podemos mudá-los? Tata, essa questão de uma certa, né, previsão de acontecimentos, né, esses fatos premonitórios, isso não é comum, né? Algumas vezes acontece isso, porque realmente a gente não pode interferir, né? Às vezes você pode até dar um conselho, uma orientação, mas aquilo que tem que acontecer vai acontecer. Então, às vezes a gente prevê, né? Nem sabemos a causa, por que acontece isso, mas pode ser que algum motivo haja, que aquilo possa ajudar de alguma forma a você que está recebendo aquela previsão, ou quem esteja recebendo, de alguma forma para se preparar para o acontecimento, de alguma forma, quem sabe, possa até ajudar, interferir de alguma forma indireta, que amenize o problema, tá? Mas assim, geralmente nós não podemos mesmo modificar o curso das coisas. Aquilo que tem que acontecer vai acontecer mesmo. A Vanessa dizendo: podemos sentir saudades de um ente querido e chorar de saudade? Essa pergunta sua é muito boa, viu, Vanessa, para esclarecer, porque muitos têm essa dúvida, né? Os nossos entes queridos que desencarnaram, a questão de chorar, né? Porque vejam, Chico Xavier respondeu essa pergunta de uma forma muito sábia. Eu não vou nem vou querer me lembrar dele, que é a nossa referência. No Pinga Fogo, mas se não me engano, foi perguntado a ele, né, da TV Tupi, e ele respondeu que quando as nossas lágrimas representam a saudade gostosa, baseadas naquele amor, mas com fé, sem desequilíbrio, sem revolta, essas lágrimas são benéficas. Essas lágrimas vão consolar aquele ente querido por saber que pensamos neles, que temos carinho, que temos afeto, amor por eles. Mas se as nossas lágrimas representam revolta, né, insubmissão diante de Deus, que não aceitamos a desencarnação, essas lágrimas afetam esses entes queridos. Então que a gente evite essas lágrimas de revolta, esse choro de não aceitação para o ocorrido, que isso sim pode prejudicar muito esses irmãos, porque eles estão lá e dependem da nossa, que a gente esteja em paz para que eles fiquem em paz. Então, da melhor forma que nós pudermos viver aqui, com a saudade sim, com o carinho, com a lembrança, que isso não vai morrer. Então que choremos, mas choremos dessa forma, né, carinhosa, de boas lembranças, sem revolta. Na hora que vem essas lágrimas, ofereçamos uma oração a eles, aí é tranquilo. Tá bom, Vanessa? O que mais aqui? A Vanessa ainda, né, dizendo: eu sinto muita saudade da minha mãe. Choro, me falam que não é bom. Faz 1 ano e meio que ela se foi. Então, analisa dessa forma que te passei, Vanessa. Analisa como que está sendo essas suas lágrimas, tá? E ore sempre por ela, peça a Deus por ela, né? Que ela precisa muito das suas orações e ela quer muito, tenha certeza disso. Ela precisa muito ver que você ficou bem, né? Que mãe que vai se sentir em paz sabendo que o filho não está feliz aqui, que a filha não está feliz? Então procure mostrar a ela que você confia em Deus, que você está bem,
que você tem saudades, mas que você vai lutar para viver da melhor forma a sua existência, esperando o momento feliz de reencontrá-la, porque um dia você vai reencontrá-la, como todos nós haveremos de reencontrar os nossos entes queridos, né? Ana Maria Andrade Cirindo também, boa noite. A Vanessa dizendo, não consigo sonhar com minha mãe, por que será que isso acontece? Então, Vanessa, essa questão de sonhar é bem interessante, viu, Vanessa? Porque não quer dizer que quando não nos lembramos de um sonho, nós não tenhamos sonhado, tá legal? Não quer dizer que você não sonha com sua mãe, quer dizer que você não traz a lembrança, tá bom? Porque muitas vezes os espíritos até atuam de uma forma para que a gente não mantenha a mesma lembrança ao despertar, porque de alguma forma aquela lembrança pode nos atrapalhar até de alguma forma. Então, que você possa estar sonhando com ela, isso pode sim. Você pode estar encontrando-se com ela, porque o sonho muitas vezes é uma realidade. E essa realidade é você visitando-a no mundo espiritual, que é possível quando os espíritos assim permitem, quando ela já esteja em condições de receber a visita, né? Então você pode sim estar reencontrando com ela, mas que você não traz as lembranças para a vigília. Ao despertar, você não mantém as lembranças. Pode ser que seja isso que esteja acontecendo, mas não pense que você não esteja sonhando com ela, tá bom? Que bom, dizendo aqui, estou muito feliz de estar aqui. Isso é o ideal, Vanessa. Deus te ajude, te abençoe, para que continue em paz. O que mais aqui? A Célia Júnior dizendo, né? Sonhei com meu pai no mesmo mês que ele desencarnou. Porém, no sonho, eu escuto ele falar comigo, mas não consigo me mexer e nem falar nada. Só consigo chorar. O que será que pode ser? Acho que ela vai continuar, né, dizendo, acordo... Ah, não, aí acordo, né? Célia, sonhou com o pai no mesmo mês que ele desencarnou, escuta ele falar, mas não consigo me mexer e nem falar nada. Essas impressões que você tem desse sonho, Célia, a gente faz uma confusão às vezes, tá? Porque mistura o momento de estarmos despertos com o momento de estarmos já desligados do corpo, tá? Então a gente às vezes confunde se a gente não consegue falar, não consegue ouvir, não consegue se mexer, fica essa confusão, né? Mas não fique preocupada com esses detalhes, porque é como disse ali para a Vanessa, é o mesmo caso. Quando seu pai tiver condições de receber a visita sua, pode até ser que você tenha tido sonhos com ele até então que não fossem realidade, que não fossem um encontro com ele. Pode ser que o seu desejo de encontrá-lo, de falar com ele, de sonhar com ele, né? Pode ser que você tenha ali, né, criado algumas imagens. Pode ser, a gente não sabe. Mas que com certeza Deus sempre vai nos favorecer para reencontros que são benéficos, né? A partir do momento que seu pai tiver condições de receber uma visita sua, com certeza a espiritualidade vai ajudar para que isso aconteça. Não fique preocupada com esse sonho que aconteceu dessa forma. Antes de dormir, faça uma oração bem assim fervorosa, peça a Deus que, se for possível, né, te permita que você possa ser levada de encontro a Ele, mas sem exigências, né? Sem exigências, Célia. Peça que, se for possível, se for para o seu bem, se for para o bem dele, que vocês possam se encontrar durante o sono, que você possa conversar com ele. Vai fazendo esse pedido, essa oração. A hora que você menos esperar, você vai ver que vai acontecer. Mesmo que você não se recorde, veja bem, às vezes a gente não traz a lembrança aqui desperto no corpo, mas pode ser que em espírito você teve a grata satisfação de tê-lo encontrado, né? Então, em espírito você vai estar feliz, vai estar bem,
mas pode ser que você acorde e não traga lembrança, mas lá no seu íntimo vai estar aquela sensação de paz, sabendo que você já o encontrou. Tenha fé em Deus, né? E outra coisa, pessoal, esperemos o momento certo, tá bom? Porque nós temos muita pressa, né? Então o nosso ente querido que desencarna precisa de um tempo para se readaptar de volta ao mundo espiritual. Às vezes desencarna com alguns problemas, né? Teve um longo tempo aqui na Terra, muito apego, muita ligação com a matéria, precisa um tempo para se readaptar. Às vezes desencarnou com alguma doença que é ainda recente por um tempo. Então a gente precisa ter um pouco de paciência, né? Esperemos o momento certo. Às vezes precisa de um tempo maior, alguns meses às vezes não resolvem, né? Então tenhamos fé, podemos pedir, né? Na nossa oração, peçamos, quando for possível, que Deus permita que possamos nos reencontrar. A oração pode ser feita sempre, mas que a gente mantenha a confiança, né? A calma, né? A paciência, sabendo que Deus vai providenciar no momento certo, através dos bons espíritos, tá bom? Obrigado, Vanessa. Eu que te agradeço e te desejo muita paz, tá? Que você fique tranquila. Boa noite, Dorci Bonfim também. A Silvia Guerra dizendo, nossa querida amiga, né, de estudos também, dizendo aqui: no dia que meu pai desencarnou, na noite anterior, eu sonhei que tinha morrido. Na noite anterior que o pai desencarnou, né? Quer dizer, na noite anterior ao desencarne do pai, sonhou que tinha morrido e que minha mãe e minha filha tinham sido levadas para me ver. Mas eu chorava muito e dizia: cadê o pai? Tenho tantas saudades dele. E a saudade doía. Era o aniversário dele e de repente teve um infarto fulminante. Tive o merecimento de ser preparada para o momento? Com certeza, creio que sim, viu, Silvia? Porque foi uma preparação, como você mesma diz, um dia antes, né? Você achou que era você que tinha, né? Você diz aqui, né? Achou que você tinha... sonhou que tinha morrido. Você achava que era você, né? Mas ele queria desencarnar. Então veja que interessante, né? Você teve sim uma preparação para perceber que haveria separação com ele. Você imaginou de uma forma, mas seria de outra. Ele que partiria, né? Então essa é uma forma de premonição que foi citada aqui antes, né? Então vejam, como disse a pergunta lá anterior, né? Para que serve saber antes? Aqui no caso da Silvia foi uma preparação. A preparou para esse momento, mesmo que um dia antes, né? Já te ajudou a não sofrer tanto aquele impacto. De alguma forma, você já estava, né? Levemente, pelo menos, já preparada para isso. Muito legal. O que mais aqui? Muitas pessoas aqui deixando seu boa noite, né? A Rosilene, Mary Cristine, que passe você transmite, primeira vez que participo, grata. Fico muito feliz, Mary, muito obrigado. Se eu estou conseguindo passar um pouco de paz, fico feliz, viu? Muito obrigado pelo seu retorno, que nos incentiva, né, a continuar cada vez melhor. O que mais aqui? Tânia Maria também, né? A Vanessa dizendo: suas palavras trouxeram muita paz, que bom. Fico feliz, viu, Vanessa, que possa ter acalentado um pouco o seu coração. Jade Dias dizendo: meu irmão desencarnou há 1 ano e 4 meses. Eu o encontrei sem vida. Gostaria tanto de saber notícias dele, ele infartou. 40 anos. Toda semana alguém da família sonha, em alguns momentos feliz, outros triste. Gostaria tanto de saber como ele está. Então, essa colocação sua, Jade, eu imagino quanto é duro, né, para toda a família, quando a gente tem um desencarne de alguém, né, em idade mais jovem, né, 40 anos, ainda é meia idade. Então, imagino quanto é difícil para toda a família, né?
E aí, Jade, o que acontece, há a possibilidade das chamadas cartas consoladoras, né? Não sei se você já ouviu dizer e esclarecer bem a respeito disso. Essas cartas consoladoras são assim, um médium vai transmitir um recado, né, do seu irmão desencarnado para a família. Então, é possível que isso aconteça, mas a gente nunca sabe quando pode acontecer, né? Porque o que você pode fazer é procurar se informar de um lugar onde realiza esse trabalho de cartas psicografadas, como Chico fazia, como Chico Xavier fazia, né? Quem sabe seu irmão possa deixar uma mensagem psicografada para vocês, trazer uma carta, né, através de um médium. Então isso, Jade, não são todas as casas espíritas que oferecem, tá? Você teria que procurar saber mais próximo de onde você está. Procure se informar numa casa espírita da sua cidade, qual o lugar mais próximo que tenha um médium, né, confiável, lógico, um médium confiável que faça esse serviço das cartas consoladoras, tá? E quem sabe vocês possam receber, né, uma mensagem dele. Enquanto isso, é o que já disse a outros amigos e amigas aqui, que através do sono vocês têm a possibilidade de se encontrar, né? Peça todas as noites a Deus que possa reencontrá-lo em sonho, né? Que vai amenizando até que você possa receber uma mensagem dele, se for possível, né? Estela Moraes também aqui deixando boa noite. Eu passei mal, senti muita falta na hora que meu pai estava desencarnando. Sentiu agonia, né? Logo em seguida ele estava desencarnado. Faz 12 meses, sinto falta dele. Esse estado, né, Estela, desse mal-estar que a gente tem no momento do desencarne é muito comum, né? Porque a gente sente o abalo da desencarnação. Você, né, ou se foi momentos antes ou logo em seguida, pode ter ali pressentido alguma coisa, mas volto a reforçar aqui para você também, Estela, procure manter lembranças boas dele, tá? Procure lembrar dele com boa saudade, de forma agradável, ore por ele sempre, todas as noites, se você puder, envie uma oração a ele, faz muito bem para esses espíritos familiares, queridos, né? A oração que acalma o coração daqueles que foram. E peça sempre a Deus por ele, para que ele fique em paz, né? Denis Lemos, Iraci Rodrigues, deixando aqui seu boa noite. Sandra, nossa amiga Sandra Off, boa noite, Sandra, tudo bem? Dizendo aqui, excelente amigo, luz espírita sendo espalhada, muito bom. Muito obrigado, Sandra, pelo seu carinho, viu? Uma querida amiga aqui da nossa região de Bebedouro, né? Trabalhadora da Casa Espírita, aqui participando conosco. Muito obrigado pelo carinho e pelo incentivo. Jade Dias, né, dizendo muito obrigado, primeira vez te assistindo, me trouxe esperança, Deus te abençoe. Assim seja, Jade, muito obrigado. Nosso querido amigo William Alves aqui também, palestrante, que estou ansioso para ver uma palestra sua, viu, William? Quando tiver suas palestras, me divulgue aí para que a gente possa conhecer o seu trabalho. Um abraço, viu, meu querido amigo? Pessoal, então parece que perguntas não tem mais nenhuma aqui por enquanto, né? Vamos comentar um pouquinho aqui rapidinho, já que foi falado tanto em desencarnação, né? Dos entes queridos. Vamos comentar um pouquinho sobre a morte, né? Que no Livro dos Espíritos eles nos dizem que o momento da morte ele já é previsto, né, antes da encarnação. Quando o espírito reencarna, nós sabemos, né, de antecipação a expectativa de tempo de vida que teremos na matéria. Tá? 40 anos, 70, 80, 100, o prazo que já é previsto antes da encarnação. Mas, vejam bem, um detalhe interessante é que a morte não é dia e hora marcados, né? Lógico, né? A morte é um momento, veja bem, é uma fase, né? Chegou aquele momento, aquela fase, nós haveremos de desencarnar. Mas não que seja dia e hora previstos, não é uma coisa britânica, né?
E outro ponto importante sobre a questão da desencarnação, meus amigos, é que muitas vezes, e infelizmente, a gente pode abreviar o momento da morte. Isso é o complicador. Porque como André Luiz, não sei se todos viram o filme ou leram o livro Nosso Lar, André Luiz foi considerado suicida involuntário, né, ou inconsciente, porque acusaram-no de ter se suicidado. Ele dizia que não, ele não se suicidou. Mas vejam, é o suicídio indireto. Quando a pessoa descuida, né, da forma boa de viver, quando a pessoa comete excessos, né, pratica vícios que prejudicam o corpo, muitas vezes a gente pode acelerar o momento da desencarnação. A gente não consiga viver toda aquela expectativa de vida que foi prevista antes da encarnação. Então aqui estou dizendo isso, amigos, para deixar esse alerta para todos nós, né? Que a gente procure viver da melhor maneira, de forma saudável, para que a gente não antecipe o momento da morte, para que a gente consiga viver todo o tempo que nosso corpo consegue resistir, tá? Porque o corpo que temos tem uma quantidade do chamado fluido vital, né? Que é a energia que dá vida ao corpo, que anima a matéria, e essa energia tem já uma previsão de vida, conforme foi, né, prevista antes da encarnação. Mas a partir do momento que nós vamos para os excessos, praticando vícios de toda ordem, ou também sentimentos desequilibrados, que não é só coisas materiais. Às vezes a gente carrega sentimentos de ódio, de raiva, desejo de vingança, tristeza exagerada. Tudo isso, meus amigos, atrapalha a boa condição de vida. Então que a gente procure evitar os vícios, procure cuidar bem do corpo com alimentação saudável, com práticas saudáveis, né, de manutenção de uma boa condição de vida, mas também não descuidando dos nossos sentimentos, mantendo sempre a alegria pela vida, a fé em Deus, a prática do bem, né, da caridade. Tudo isso aí vai ajudar para que a gente viva, tenha a expectativa de vida atingida, né? Não venhamos a desencarnar antes da hora, tá bom? Vamos ver aqui, se quiser levar mais algum assunto aqui, que a gente possa caminhar aqui mais um pouquinho, né? Tem um pouquinho de horário e não atingimos nenhuma hora ainda. A gente poderia comentar também sobre a nossa realidade, né? Quem somos nós? Nós somos esse corpo ou nós somos um espírito? Teilhard de Chardin, um filósofo, teólogo francês, já desencarnado, ele disse assim, né? Nós não somos seres humanos vivendo uma experiência espiritual. Nós somos seres espirituais vivendo uma experiência humana. Faz toda a diferença. Então, queridos amigos, lembremos sempre disso. Nós somos um espírito imortal que estamos temporariamente vivendo aqui nessa matéria, nesse plano material, aqui na Terra, né? Nós vamos retornar, porque foi citado muito hoje sobre desencarnação dos entes queridos. Nós vamos voltar, a nossa casa é lá. Às vezes a gente sente tanto quando alguém que morre, quando a gente fala morreu, né? Aquela coisa tão pesada que nós costumamos chamar de desencarnação, né? Porque apenas se libertou da matéria, o espírito volta para a sua origem, volta para casa, né? Volta para a vida espiritual. A nossa vida verdadeira é lá. Às vezes a gente se agarra tanto ao mundo, às coisas do mundo, que nós pensamos que nós somos materiais, seres materiais. O nosso corpo é apenas um instrumento de ação na Terra. Um dia nós vamos deixar esse corpo e voltarmos à vida espiritual. Então, o que a gente deve sempre estar atentos é para perceber se nós estamos vivendo mais como espíritos ou mais como seres carnais, né? Porque não tem nada de errado nós buscarmos os prazeres, os atrativos que a matéria nos oferece. Não tem nada de errado. É lógico que o mundo oferece, né, prazeres
é muito gostoso uma viagem, né? É muito gostoso desfrutar de tudo aquilo que a matéria nos oferece, muito bom, muito válido. Mas, amigos, não exageremos. Sempre o problema está no excesso. Se nós nos apegamos demais às coisas materiais, esquecendo que somos seres espirituais, aí está o problema. Se a gente procura apenas viver intensamente a vida como se fosse única, porque muitas pessoas dizem isso para nós, né? Olha, aproveite sua vida, que a vida é uma só. Quanto que a gente ouve isso? São aquelas pessoas materialistas, né? Que veem apenas os prazeres do mundo. Não ouçamos essas vozes do mundo. Porque se a gente quiser viver intensamente a vida, cada segundo, gozando eternamente, né, gozando infinitamente os prazeres da vida, vamos nos lembrar daquela frase que Jesus disse: quem quiser ganhar a sua vida, perdê-la-á. Vejam bem. E quem perde sua vida por amor a mim e ao Evangelho, salvá-la-á. Jesus estava justamente prevenindo para essas situações, porque aquele que quer viver intensamente a vida, esse quer ganhar a vida, né? Porque ele quer aproveitar tudo o que o mundo oferece, mas vai perder por quê? Porque ele volta um dia ao mundo espiritual. Em que condições voltará essa pessoa, esse espírito, ao mundo espiritual, tendo gozado apenas dos bens materiais? Por isso que Jesus diz, por outro lado, aquele que perde a vida, perde de qual sentido? Aquela pessoa que nem aproveita tanto os prazeres da vida em favor de se dedicar ao bem do próximo. Esse é aquele que Jesus diz, aquele que perde a vida por amor a mim e ao Evangelho, salvá-la-á. Porque voltará com festas ao mundo espiritual, será recebido com grande honra, porque sacrificou momentos de prazer, de alegria mundano, para se dedicar ao bem do semelhante. Então, que nós não precisemos também ser um missionário, não estou querendo dizer que deixemos os prazeres do mundo, mas saibamos dar, né, o equilíbrio. Busquemos as coisas do mundo, mas não descuidemos que somos espíritos imortais, vivendo temporariamente aqui, né, no mundo material. A Kelly Bueno dizendo aqui também, primeira live que assisto, muito esclarecedora. Que bom, Kelly, fico feliz, viu? Pessoal, se quiserem se inscrever no meu canal, eu tenho várias palestras lá, já salvas no canal do YouTube. Tem um estudo que nós realizamos com vários amigos que estão aqui presentes, estudo de O Livro dos Espíritos. Então, se quiserem se inscrever no meu canal do YouTube, é Paulo Eduardo Sampaio. Paulo Eduardo Sampaio. Se inscrevam, ficarei muito feliz de recebê-los lá. E lá tenho algumas palestras, né? Tenho estudos realizados. Realizamos também um estudo, esse que digo, né, do Livro dos Espíritos, todas as quintas-feiras, às 20 horas. Aqueles que quiserem acompanhar conosco, pelo Facebook, né, Paulo Eduardo Sampaio, também pelo Instagram, paulo, com 2 os, .sampaio. Tá bom? Será uma alegria recebê-los também participando conosco. Mais alguma pergunta que quiserem deixar? Se não, vou comentar só mais uma coisinha e a gente pode encerrar para não estendermos muito também, abusar da boa vontade e da paciência de vocês, tá bom? Quero comentar mais uma coisinha que eu acho sempre muito importante, pessoal, que é a visão que nós temos de Deus, tá bom? Porque é muito importante pensarmos sempre como que nós estamos enxergando o nosso Criador. Deus é nosso Pai, né? E a visão que muitos trazem de Deus vem desde a época lá de Moisés, né? Na época de Moisés, se vocês se recordam, Deus era visto como um ser humano, como se fosse um ser humano, né? Antropomórfico, porque as pessoas achavam que Deus ficava irado, né? Era preciso acalmar a ira de Deus, ofereciam sacrifícios, chegavam a matar animais e às vezes até pessoas achavam que era preciso matar para
agradar a Deus. Vejam que ideia, né, ingênua, infantil, porque não compreendiam Deus. Depois Jesus vem, né, depois de Moisés, mais de 1.300 anos depois de Moisés, Jesus vem falar de Deus como Pai. Aí sim, aí a visão de Deus mudou muito, porque Jesus dizia que Deus é o Pai que nos ama incondicionalmente, ama-nos infinitamente. Já paramos para pensar nisso? Às vezes a gente ouve a pessoa dizer assim: eu errei tanto, eu acho que Deus está muito bravo comigo, Deus está triste comigo, Deus está chateado. A gente ouve muitas pessoas dizerem isso. Meus amigos e amigas, digo a vocês, não pensem isso. Deus nunca se chateia conosco, Deus nunca se entristece conosco. Deus nos ama como filhos muito queridos, e Ele sabe, porque Ele nos criou assim. Ele sabe que a gente poderia errar. Ele nos deu o livre-arbítrio. Ele nos deu liberdade de escolhas. Então, se a gente erra, Ele não fica triste, meus amigos. Ele vai querer, sim, nos educar, nos ensinar que é preciso fazer de forma melhor. Então, Ele criou algumas leis que funcionam naturalmente, como a lei de causa e efeito. Todas as vezes que nós agimos mal, a lei de causa e efeito vem nos cobrar a reparação. Às vezes a dor bate à nossa porta. Então vejam, a dor, o sofrimento não é castigo divino. Isso é apenas um despertar que Deus promove em nós, para que a gente deixe o caminho do erro, para que a gente perceba que estamos agindo mal, para que a gente busque um caminho melhor. Mas Deus nos ama, Ele não fica triste conosco. Ele nos convoca, sim, a um caminho melhor. Ele nos desperta: olha, você está errando. É como a parábola do filho pródigo, que o pai deu a parte dele, ele foi, gastou tudo, quando ele passou fome, ele quis voltar. E o pai o recebeu de braços abertos. Essa parábola mostra Deus, que quando a gente erra muito, se arrepende e quer voltar, Deus está com os braços abertos, simbolicamente dizendo, né? Nos esperando para voltarmos ao seu colo, ao seu regaço, para desfrutarmos da companhia do Pai. E aí, meus amigos, depois vem a doutrina espírita, né? Depois de Jesus, mais de 1.800 anos depois do Cristo, Jesus envia o Consolador prometido, a doutrina espírita, que vem nos mostrar ainda mais a respeito de Deus, vem nos mostrar que Deus não é apenas o Deus do céu e da terra, mas é o Deus das galáxias, o Deus do universo. Quando a gente ouve a ciência dizer que na nossa galáxia existem mais de 200 bilhões de estrelas, de sóis iguais ao nosso, olha só, mais de 200 bilhões de sóis, e que existem mais de 100 bilhões de galáxias. Dá para ter uma ideia de Deus? Que Deus é esse para criar um universo tão infinito, tão maravilhoso, tão perfeito, para que a gente entenda que Deus jamais vai nos permitir uma injustiça. Deus jamais vai nos deixar sofrer de forma desnecessária. Tudo que nos acontece tem uma causa. Tudo que nos acontece, tenhamos a certeza que fomos nós os causadores, nesta existência ou em existências passadas. Mas que Deus é o Pai, que está sempre pronto a nos enviar o melhor. Por isso que Jesus disse: qual é o pai que, se o filho lhe pede um pão, ele lhe dá uma pedra? Ou qual é o pai que, se o filho lhe pede um peixe, ele lhe dá uma serpente? Se vós, disse Jesus, que sois maus, dais coisas boas a vossos filhos, quanto mais Deus, vosso Pai que está nos céus. Gente, essa frase resume tudo. Deus é amor. Deus nos ama infinitamente. E Ele cuida de nós todos os dias. Ele está vendo o que está acontecendo conosco. Não tenhamos medo, não nos revoltemos.
Peçamos sim forças a Ele para enfrentarmos as lutas do dia a dia. Peçamos a Ele mais fé para que a gente compreenda, confie nesse Pai que tanto nos ama. Meus amigos e amigas, então isso é o que trazemos para hoje. Como não há aqui mais nenhuma pergunta, mais nenhuma dúvida, nós vamos aqui preparando para encerrar. Até uma próxima oportunidade. Agora eu tenho convites, né, dos administradores da página para retornar periodicamente aqui a essa página tão, né, importante da doutrina, com tantos seguidores, que é o Espiritismo Brasil, Chico Xavier. Eu recebi esse convite, fiquei muito feliz para retornar aqui mais vezes. Então, prometo que em breve a gente retorna e vamos procurar fazer novas, né, oportunidades aí de tirar dúvidas ou trazendo algum tema que vocês quiserem também sugerir. Quem quiser me dar alguma sugestão de tema que gostariam de ouvir, coloque para mim nas minhas páginas, né, do Instagram ou do Facebook, tá bom? Será uma alegria receber a sugestão de vocês para uma próxima oportunidade, tá bom? O que mais aqui? Vamos ver a Silvia Guerra dizendo: mais um momento de grande aprendizado, gratidão, estimado amigo, pela sua disponibilidade em nos transmitir tão belas palavras. Obrigado, Silvia, sempre palavras muito generosas, muito gentis, muito obrigado. A Nilza Barbosa deixando aqui sua gratidão, Iraci Rodrigues, Kelly Bueno. Então, o link do YouTube eu vou tentar colocar aqui então, né? Deixa eu ver se eu consigo, né, fazer aqui agora. Pessoal, me permita só um minutinho, deixa eu ver se eu consigo deixar o link. O link acho que vai ser difícil, eu vou só deixar o nome, vocês digitem na busca, por favor, tá? Ai, pessoal, me perdoe, eu não estou conseguindo mandar o link aqui, viu? É Paulo Eduardo Sampaio, tá bom? Paulo Eduardo Sampaio. Digitem depois na busca lá. Eu vou tentar depois, se vocês quiserem acessar depois esse vídeo, eu vou tentar colocar o link aqui depois em off, tá? Não estou conseguindo fazer aqui agora, tá bom? Me perdoe. Mas depois eu deixo aqui em off. Vamos ver se tem mais alguma colocação para a gente encerrar, né? A Mari Cleide também, dizendo que gostou muito. A Loiva Carnop, nossa querida amiga. Muito obrigado, eu que agradeço. A Mari Cleide dizendo que gostaria de ouvir sobre onde estão os apóstolos de Jesus. Ah, Mari Cleide, aí todos nós gostaríamos, né? Não dá nem para fazer uma live sobre isso, porque não tem essas informações. Tudo indica, né, Mari Cleide, que são espíritos com uma evolução maior, né, que estão trabalhando para o Cristo, né? Pode ser até que algum deles esteja encarnado na Terra em missão, né? Como nós já tivemos, por exemplo, Mari Cleide, é falado que Francisco de Assis era a reencarnação de João o Evangelista, né, um dos apóstolos, tá? Então a gente não tem essa informação, mas tenho certeza que eles estão trabalhando para o Cristo, né, em missões aí importantes. A Thaís Cunha, querida amiga, muito obrigado, viu? Iraci Rodrigues dizendo já se inscreveu, que bom, fico feliz. A Maria José também, Nessilda Oliveira, que legal, pessoal, muito gentil aqui. Vanessa Vidotto dizendo que vai se inscrever, Kelly Bueno, legal. Depois eu vou tentar deixar aqui em off, tá bom, pessoal? Meus amigos e amigas, então deixo aqui o meu agradecimento sincero a vocês, tá bom? Muito obrigado, foi uma alegria muito grande participar aqui com vocês hoje. É a terceira vez que eu estou vindo aqui a esse canal do Facebook, Espiritismo Brasil Chico Xavier. Pretendo voltar mais vezes. E com esse acolhimento de vocês, aí que a gente tem vontade de voltar mesmo.
Deus abençoe a todos, fiquem na paz de Deus, um forte abraço, muito obrigado de coração a todos, tá bom? Até uma próxima oportunidade.